Olá, meu nome é Bruno Freitas e eu tenho este canal que você está seguindo agora, chamado De Minas Gerais. Neste canal, eu trarei várias pessoas para tratar de vários assuntos aqui conosco. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu gostaria que vocês conhecessem. Seja bem-vinda, Natasha. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bonjour. Isso, bonjour. Isso. Não sei se vocês perceberam. Ça va bien? Ça va? Ça va bien, merci. Olha, tô brincando, Natasha, mas eu não entendo absolutamente nada de francês, que é o tema de hoje. Pessoal, se vocês ainda não sabem, Natasha Costa, ela é professora de francês para executivos e ela traz pra gente muitas histórias bacanas, muita curiosidade e muita informação importante para quem está aprendendo e para quem quer aprender o francês também. Natasha, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, o porquê de lecionar francês, como tudo começou. Aí a história vai ser grande. Tem uma história de vida bem grande. Desde já quero agradecer, Bruno, pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui com vocês e de falar de um tema que eu sou apaixonada profundamente, que é ensinar o francês. É uma língua linda, né? Ela é romântica, ela é doce, né? Como a gente assim conhece. Meu nome é Natasha, sou professora de francês de língua estrangeira no Brasil, para executivo. Antes, eu trabalhava como contadora. Nossa, que diferença, professora, contadora. Olha que interessante. É uma paixão, né? É uma paixão. Na realidade, foi a decisão de eu voltar para o país que eu nasci e não conhecia, certo? Obviamente, eu fugi para a parte quente, que eu não gosto de frio, então estou no Nordeste. Eu passei uma vida, fiz carreira de administração de empresas e fui para o mundo dos contadores, que era o lugar que eu me sentia melhor lá. Mas fiz uma vida inteira na Suíça e os filhos, tenho 3 filhos, sou mãe de 3 filhos, 2 já adultas e uma mais pequena de 7 anos. E eu estava, não poderia dizer infeliz, mas não tão feliz. E foi quando eu decidi vir para o país que eu nasci, conhecer o meu país, de onde eu sou origem. E eu descobri aonde eu sou feliz. Como eu sou feliz. E aí que eu vi que professora era o que eu amo, a minha paixão. Olha que maravilha. Compartilhar conhecimento. E ser professor é um dom mesmo, não é simplesmente decidir. Eu falo português, não quer dizer que eu vou ser um bom professor de português. Tem um amigo que me falava, não é porque eu tenho cabelo que eu vou ser um bom cabeleireiro, não é isso? Exato. Sabe que é aquela coisa que a gente nem percebe mais jovem. Se agora eu voltar no meu passado, quantas vezes eu fui apoiar um colega que não entendia nada daquela coisa ali que estava sendo estudada. Ele ficava perdido. E eu ia, explicava do meu jeito, e para mim parecia ser uma ótima opção de entendimento, e o meu colega de classe não é que ele conseguia depois ter uma nota mais bacana, ou até atingir o máximo. E, na realidade, foi nessa mudança do país que eu disse, gente, eu tenho jeito para ensinar. Eu tenho jeito como passar, porque não ensinar, a gente tem que saber passar para outra informação, de alguma maneira. Com certeza, com toda certeza. E foi que eu comecei me testando. O que eu vi que sim. Sabe aquela coisa que você entra na aula e sai ainda mais feliz do que entrou? Sei exatamente como é.
aquela sensação, nossa, eu estou ajudando aquele meu aluno a realizar um sonho. E nisso você vê o progresso da pessoa. É sensacional. É mais prazeroso do que a grana que ele paga pra gente, não é isso? Exatamente. O melhor prazer que eu tenho é que eu chego e digo, Nath, eu consegui. Eu passei aquela prova. Eu tive um trabalho que eu estava procurando. E tem desafios, porque tem uma pequena... me corrija se eu estiver errado. Tem um pequeno desafio, tem uma diferença entre dar aula para quem vai fazer um teste ou vai fazer uma entrevista e para quem já é executivo. Você sente isso também? Você sente... a palavra certa talvez não seja uma tensão, mas existe uma pressão muito grande em cima disso. Você sente isso? Como que você consegue lidar com isso e tranquilizar o seu aluno ao mesmo tempo? Porque obviamente ele está sob pressão, não é isso? Sim, justamente onde eu ia chegar. Cada aluno é único e eu tento o máximo, e eu faço, acho que muito bem, me adaptar a cada um deles. Qual é o propósito da nossa aula ali? O que ele precisa? É executivo? É óbvio que ele tem que falar como executivo. Como assim ele falaria em português, se ele tem que falar em francês. Tem que ter domínio na língua, tem que ter entendimento na língua quando tem o francês, o diretor dele, da França, falando com ele. Ele vai falar rápido, com termos mais puxados. Então, um executivo, a gente tem que treinar logo do início a ter um vocabulário alto, entendimento, quando se fala rápido, né? Porque ele é um executivo. Um outro aluno que tem que passar uma prova, a gente vai o preparar para a prova. E a gente não só prepara conteúdo, a gente vai preparar para a vontade. Porque na prova vai ter o quê? Oral. Não pode bugar nesse momento. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, eu gosto de tirar os alunos da zona de conforto, em plena aula, mas com muito carinho, porque ninguém melhor que eu sei o que é o desafio do nosso dia. Isso. Aí é tudo com carinho que se faz. Tem essa diferença entre a gente que está do lado de fora e a pessoa que está sofrendo a pressão realmente no meio de uma reunião, uma palavra, pronúncia. A insegurança bate naturalmente. E você tem que fazer esse meio campo ali para poder deixar o seu aluno mais à vontade e deixá-lo com bastante confiança na hora de usar aquilo que ele está aprendendo com você. Exatamente. É um treinamento. Quanto mais a gente treina em aula e que eu estive na zona de conforto, mais ele vai se sentir à vontade no momento que tiver essa reunião, ou que tiver que estar numa prova, ou que tiver que estar numa entrevista de uma empresa francesa e que eles de repente, preciso que fale francês, vamos falar francês. Então, isso também é um treinamento. Então, eu coloco meu aluno à vontade, a gente ri da besteira, a gente pega tudo com leveza, porque é assim que a gente aprende. A gente vai estudar sem focar no problema. Isso. Eu vou contornar o problema e eu, como estou numa situação confortável, porque eu estou de fora, não sou que faço a prova, a gente costuma dizer que quem está fora do grupo do problema sempre fica mais fácil. Exato. A visão é diferente, né? É muito mais fácil de ver o que é que está dando errado ali. E melhor que ninguém, a nós de nos ajudar. Existe também uma falsa impressão, que eu vejo que muitas pessoas que estão aprendendo espanhol tendem a falar um pouco que a gente brinca e chama de portunhol. Eu tenho alguns amigos que são de origem espanhola mesmo, eles falam, olha, o brasileiro vai começando a falar, ele vai indo bem, depois começa a misturar português com espanhol pela proximidade da língua. O francês tem uma certa proximidade, tem muitas palavras parecidas também. E o nosso idioma, o português, tem um jeito de falar, tem uma pronúncia. A gente sabe que palavras que têm mais sílabas
a gente ter uma noção de onde vai ser a sílaba tônica. Como que funciona essa parte de pronúncia no ensino aí para você, que você percebe que seus alunos sentem maior ou menor dificuldade? Como que isso funciona? Olha, eu consegui fazer um material onde eu consegui associar alguns sons em francês que combinam com os sons que a gente tem na língua portuguesa. Aí eu fiz uma tabela sobre isso, onde eu mostro, olha, tal letra junta com tal letra vai fazer um som tal. Exemplo, um O e um I juntos faz uma. São dois sons que a gente conhece, o A. Aí a gente só tem que lembrar que ele está em tal lugar na palavra, O, I, o A. E aí fica bem mais fácil. Se a gente pegar a palavra rei, se escreve R-O-I, eu vou ler o A. Então a dificuldade que a gente pode ter é, nossa, tá ali uma letra que eu estou lendo outra. Então, o primeiro trabalho que eu vou fazer com o meu aluno é tirar essa coisa de querer ler o que está escrito. Ensinar logo do início. Eu não leio o que está escrito, eu tenho fonemas, que a gente chama isso de diphtongue em francês, né? Diphtongue. Onde a gente aprende logo essa fonética e ajuda o aprendizado e tira essa ideia, é difícil, eu não sei. E vou logo mostrando, ó, tem letras mudas, tem muita letra muda em francês. Então vamos logo aprender, logo no primeiro dia, quais são elas e quando é que eu não tenho que as ler. E pouco a pouco a gente vai encaixar, não é uma hora de explicação, vai ser pouco a pouco. A tabelinha fica, eu aconselho de ter sempre a tabelinha no estudo aberta. Não é uma prova que a gente está fazendo na aula, a gente está trabalhando. Coloca a tabela. Aí, quando o som está saindo errado, eu digo assim, olha ali na palavra, quais são os fonemas que a gente encontra? Aí ele vai olhar. É verdade, incrivelmente que pareça, em menos de 4 aulas a gente já está sabendo. Porque tem aquela folha daquela tabela. Né? Isso não tem em livro nenhum, isso aí você pegou e desenvolveu por conta própria, não é isso? Através das suas observações. Exatamente. Acho que o fato de eu ter sido contadora, de ser do mundo da matemática, fez que eu tenha um olho de análise que pode ser que algo possa ajudar muito. Aí eu fui dizendo, peraí, gente, aquela letra ali, mais aquela dá um som em português que a gente conhece. O O e o U em francês vira o som que a gente conhece. O GN em francês vira o mesmo som que o nosso NH. Então, são sons que a gente conhece. A gente só tem que saber aonde usá-los. E é aí que entra a minha tabela e a minha explicação. E você acha que, por exemplo, pela dificuldade de alguns sons, porque no inglês, eu já trabalhei com inglês durante muitos anos, a gente vai percebendo que determinadas palavras, vogais, eles abrem mais a boca, fecham mais a boca para produzir aquele som. O nosso aparelho fonador, ele está preparado, obviamente, e treinado para falar o português. O francês tem que fazer uma movimentação dessa parte aqui no nosso rosto, bem diferente. O famoso, eu vou brincar aqui, obviamente, porque todo mundo vai pensar dessa forma, o famoso biquinho, porque ele é importante para produzir um determinado som. É assim mesmo? Como funciona? É isso mesmo. A gente, quando começa a estudar francês, é uma coisa que a gente tem que estar ciente. A gente vai ter que reformar toda a nossa maneira de usar a boca, porque a gente tem sons que vão ser mais fechados, outros que vão ser mais abertos, outros que vão estar um mudo no meio, que vamos juntar duas letras que a gente não está acostumado. A gente tem os R's, né? Em francês temos. Aí, olha que bacana, eu vou explicar para vocês uma coisa sobre o R. O R em francês, que é o que muita gente sofre. Temos 3 R's na garganta. Primeiro, o do meio e o do fundo. Olha que a gente usa mais em francês, o de cima. Eu brinco muito assim, imagina que está um pouquinho doente
havia alguma coisa atrapalhando a nossa vida ali. Esse é aí que eu tô. Aí vai ter um erro mais chato? Vai ter um bem chato, mas é pouco. Temos muito forte aqui. Mas o Booking é a mesma coisa, é o nosso U sozinho, que é uma mistura de U e I. Aí o iniciante vai fazer o U e o I muito afastado, e a gente vai treinando. Aí qual é a dica? A coisa que a gente mais gosta de fazer é beijo. Então, quando a gente faz o beijinho, ele sai certinho. Essa dica vai ser muito bacana. Essa dica é interessante porque a percepção que a gente tem, eu, por exemplo, sou leigo com relação ao francês, eu não tenho essa mesma percepção. E tendo uma pessoa que vai mostrar isso e que fala originalmente a língua, é outra coisa. É totalmente diferente. E você sente que isso pode ser um fator que frustre os alunos ou não? Então, eu acho que o fato de eu ter sido alfabetizada em francês, de ter a língua como nativa e de ter o português, que meus pais, graças a Deus, nunca me deixaram de falar comigo a língua de onde eu sou, permite que eu possa dar essa segurança. Uma segurança que dá certo e que eu conheço qual seria o sofrimento que a gente vai encontrar ali por conta de eu falar os dois idiomas. Quantas vezes eu não puxo o R demais por causa do costume, que a minha alfabetização foi feita em francês. Então, eu passava o dia falando francês e em casa que se falava português. Eu, há poucos dias, tive uma criança linda que me falou: eu já conheço a sua voz por 1000 que aparecesse à minha frente só por causa do seu R diferente. Criança de 7 anos. Eu mesmo, no meu português, o meu R é diferente. Ele é puxado. Mas se eu falar os dois idiomas, eu conheço o sofrimento que poderia haver naquele som ou naquele. E também sei como poderíamos associar para ficar mais fácil. Assim como o inglês, existe uma certa diferença no inglês americano. Você vai para o Canadá, se fala diferente. Você vai para a Inglaterra, você sente a diferença. Você vai para a Austrália, África do Sul e outros países que se falam o inglês basicamente como primeira língua, né? Como que funciona isso com o francês? Porque todo mundo pensa francês tem França, mas tem outros países que consideram o francês como primeiro idioma também, o idioma oficial, e tem certas diferenças, correto? E quais são essas diferenças aí? Correto, tem. Na base, todos nós aprendemos francês França, certo? Quem manda é o francês França. Eu, quando ensino os meus alunos, eu venho da Suíça. Eu tenho um vocabulário suíço, mas eu ensino francês França. E porque é esse que eu estudei também na escola. Vejam só a loucura. Na minha idade agora, quando eu era criança, na escola a gente estudava francês França. Saía da escola, falava francês suíço, tá? Por exemplo, os números. Algo que muito aluno diz: nossa, eu vou fazer matemática hoje, eu vou fazer francês. Pois é, vamos fazer os dois. Porque os números em francês é matemática. Já na Suíça não é. Já vem direto do latim. Então a gente tem assim mudanças, né? Se a gente for para o Luxemburgo, vai ser de uma maneira. Se a gente ficar no Quebec, vai ser de outra. Na França, vai ser de outra. Então tem algumas palavrinhas assim engraçadas. Por exemplo, o Quebec, eles têm um sotaque bem forte, bem nasal. Não é tão fácil entender o que eles falam, mas eles falam francês, eles estudam francês. E a língua deles. O Quebec é um dos países onde ele não quer, eu chamo país por quê? O Quebec é uma província e ele não se acha canadense. Por isso que eu insisto sobre isso e digo que Quebec é um país. Mesmo que a gente sabe que é do Canadá. E eles tentam não usar nenhuma palavra inglesa. Eles não gostam. Já na França, a gente roubou palavras do inglês e a gente colocou um sotaque francês e... Entendi. Né? Mas há muita diferença, assim? Por exemplo, eu sei, no inglês, a gente tem palavra schedule, a agenda, né, que a pessoa vai cumprir ali do dia, tal hora, isso, aquilo, outro.
Mas schedule é pronunciado amplamente nos Estados Unidos dessa forma. Já na Inglaterra, a palavra é escrita da mesma forma, mas ela é pronunciada schedule. Isso pode causar uma certa diferença ou dificuldade para o aprendiz. Ele chega num país, se fala de um jeito, chega em outro, fala de outra forma, ou numa reunião. E, assim, exemplos simples, algumas palavras que é falada assim na França, assim na Suíça, assim no Canadá, Quebec, né? Dê um exemplo aí bacana pra gente. Vamos lá. Exemplo da palavra carro. Na maioria dos países que falam francês é voiture. Olha o biquinho, voiture. Né? Aqui eu estou usando duas coisas que a gente conversou antes. O olho U da voix e o biquinho ture. No Quebec é char. O que é um char para mim? É aquela carroça que vai por dois. No Quebec é um carro, certo? Por exemplo, o número 70 ou o número 80. 80 é o mais engraçado que eu poderia dar. Na França, em outros países, a gente vai dizer 20. Na realidade, eu estou dizendo 20. 4 vezes 20, 80, né? Sim. Mas se a gente for assim para a Suíça, a gente vai dizer miton, que vem do latim, de octo, e aí continua. Isso numa reunião, por exemplo, certo? Numa videoconferência, porque ainda tem ruídos também, né? De microfone, de áudio, interferência de internet. Como que você sente que seus alunos que são executivos e altos executivos aí, diretores, gerentes de multinacionais, como que eles sentem? Quais são as principais dificuldades que eles passam para você? Nessa questão, os números é uma coisa que eu trabalho muito, porque imagine que está na reunião e ele começa a sair para ali uma numeração. Estamos falando do budget, do orçamento. Começam a sair ali números, obviamente, que são compostos. Que a partir de 70 para frente, até 99, são números compostos. Eu digo sempre, quem conta até 69 sabe contar em francês. Porque adiante é uma composição, é ou uma adição, ou uma multiplicação, ou os dois juntos. Então, isso tem que ser trabalhado muito, porque se ela sair outros números ali, como é que ela vai entender? Exemplo, 70 fica 70, mas eu olho 60, que é 60, e 10, que é 10. Aí eu vou marcar o quê? 60, 10, e eu continua o número, e eu vou me encontrar com milhares, e eu estou falando de milhões. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque o executivo muitas vezes está confrontado a um orçamento, a palavras de orçamento, e aí sim, a gente tem que trabalhar isso especificamente. E isso influencia, porque no meio de uma reunião você está apresentando estatísticas, ou são cálculos, ou são orçamentos para o próximo ano, ou vai falar do trimestre que acabou de passar, e projeções para o próximo também. Então tem projeções trimestrais, semestrais, anuais, isso daí não é, assim, diretamente o nosso caso aqui, mas é uma dificuldade que a gente tem, às vezes no português. Você entra para esse mundo dos negócios e precisa se acostumar com os termos técnicos. Agora, termos técnicos em outro idioma é um outro universo. Agora, em francês, ainda mais com essas diferenças aí, pode causar uma quebra de informação e dificultar o processo na comunicação ali. Você já ouviu de algum aluno seu falando, olha, eu já vi cabeças rolarem porque o francês não está ideal, a pessoa não está conseguindo se comunicar direito. Isso é comum? Você já ficou sabendo de algum caso assim? Já tive o caso onde o aluno se sente confortável porque não está entendendo, começa a entrar que estamos entrando, seja no momento de falar do orçamento trimestral, começa a numeração saindo ali, começa os termos saindo, né? Um benefício, e entra outras palavras do orçamento, que para mim é algo que é fácil, porque eu era contadora, então esse mundo aí eu domino. Aí eu posso ser aquele auxílio,
A gente faz uma reunião fictiva, onde você faz a sua apresentação sem nada do real, porque é confidencial, né? E aí eu vou treinar todas essas palavrinhas e principalmente a numeração, porque vai entrar 1%, um valor. E quando a gente fala de empresa francesa, é empresa multinacional. Multinacional gera milhões, milhares. Então a gente tem que saber falar isso tudo, sem desconforto. Porque do outro lado está um francês que quer acabar a reunião dele, que fala e que, pronto, tu fala francês, vamos falar direito francês. Acontece que tem o desconforto e que tem que ir no inglês porque não está entendendo o que está sentindo. Eu costumo até pedir aos executivos, me traz o que a empresa faz, quais são os termos, do que ela tá, o que ela fabrica, ou para a gente trabalhar esses termos na língua deles. Eu disse, vocês devem ter aí papéis onde vem os termos todinhos em francês e depois traduzido no inglês para a multinacional. Me traz isso para a gente treinar, para a gente encaixar essas palavras, tirar esse sofrimento e o entendimento fica melhor. Mas há sofrimento. E nem sempre o que está à sua frente na reunião está com disposição de esperar que você acerte. Isso é muito interessante, porque eu já trabalhei com materiais que são premiados internacionalmente de Business English. Uma das primeiras coisas que eu falo é o inglês geral é para você se comunicar em várias situações. O Business English é um mundo literalmente à parte. Então, eu preciso de preparar o aluno para isso. E eu não encontrei ainda um material em inglês que seja chamado de super completo, tem de tudo. Não, são coisas que são pinceladas daqui e dali. E em cima disso eu acabo preparando uma coisa extra. Como que funciona isso de acordo com as demandas dos seus alunos? Você segue o material, você cria o material, como que funciona isso? Eu tenho um material que eu estou usando, que é um livro para justamente profissional. E é focado no profissional, mas, como você disse também, não temos aquele conteúdo de verdadeiramente focado naquela empresa, naquela ligação ali do que eles vão falar. Mas ele é muito bom, porque ele fala de tudo, da cultura do mundo lá fora, a cultura da empresa lá fora. Tá? E também fala de termos, como é que a gente falaria de aumentar alguma coisa, sei lá, na fábrica aumentou ali o faturamento, aqui ficou estável, aqui houve uma queda, vamos falar de bolsas de valor. Então eu tenho um conteúdo, mas eu tenho que complementá-lo muito. A sorte que eu tenho é que eu já trabalhei nesse mundo e para mim fica mais fácil. E trazendo a realidade e adaptando, pelo menos é o que eu vejo como ideal, e não ficar preso literalmente ao material. Primeiro, a primeira coisa que eu faço na aula é um momento de conversação aleatória, para treinar o aluno a falar, como o francês falaria. A gente não fala bonitinho na gramática, não, no dia a dia. Obviamente, numa reunião executiva vai ter que usar a língua em francês mais puxado, mas a gente corta palavras. O francês não gosta dessas palavras tão longas. Mas a gente falando numa conversa, numa reunião, é IA, mas eu não estou falando da inteligência artificial, não. Eu estou falando de um verbo haver. E aí gera uma confusão, principalmente agora, né, que entramos nessa era da IA. E aí pode... O que disse? O que disse? Está falando do quê? Pulou de uma hora para outra. E pode gerar confusão porque a gente abrevia ou a gente come um pouco a palavra. Aí então, a gente cai naquela mesma coisa. A informação não chegou, pelo menos dentro de um padrão aceitável. Existe uma quebra na comunicação ali, existe uma dificuldade. Isso gera, obviamente, um desconforto muito grande entre as partes. Temos que trabalhar tudo que é preposição, conjunção, porque um bom diretor fala com isso, vai falar com porém, com cujo, isso é importantíssimo. Mas não impede que a palavra vai ser mais curta, porque ele vai cortar um pouco a palavra. Um não impede o outro. Falar com verbos mais adequados para um executivo, tem que entender que muita coisa é falada rápido, que há muita ilusão e muita coisa que fica comida. Eu chamo de comida porque é isso, a gente engola aquilo, desaparece.
Então, pode gerar um desconforto grande. Então, isso vem que na minha aula, eu faço obrigatoriamente conversação. Eu até estou abrindo aulas somente de conversação para quem queira só treinar isso, mas temos também, na aula do executivo, obrigação de conversar. Porque o fato de conversar de qualquer coisa, pode escolher, pode falar do que quiser, até do que fez ontem, mas é que eu vou falando como falaria um francês, comendo um monte de palavras rápido, sem respirar, para ele se acostumar. Ele só vai se acostumar a esse desconforto com problema nenhum. Vamos falar assim de coisas que tornam mais prazerosa a aquisição do idioma francês. A gente, nessa fase do aprendizado, o que a pessoa pode fazer para aprimorar mais e ainda ter prazer em aprender o francês e não ficar com essa insegurança? Como quebrar essas coisas? Como tornar isso mais prazeroso? Eu não gosto de estar agarrada fixamente nessa gramática pesada. Eu digo assim como aluno, o que você gosta de fazer fora do mundo profissional? Ele me diz, adoro ouvir e escutar música. Vamos então, música francesa. O que tem mais é música francesa, linda, maravilhosa. Coloca a letra e vá tentando pegar contextualmente, porque há muita coisa em francês, se a gente perceber, dá para entender contextualmente em português, porque é parecido, é um idioma que são muito gêmeos. Dá para ter um contexto. E é prazeroso, porque é algo que a gente gosta. E eu prefiro ler, eu adoro ler. É uma coisa que eu posso passar horas lendo. Pois então, pega um livro. Eu não entendo nada de francês. Você entende? Leia uma linha. Procure o significado. Amanhã lê a segunda. Daqui a uma semana está lendo metade do livro. São muitas palavras parecidas e a gente vai pegar. E não vamos focar tem que traduzir exatamente o que está ali literalmente. Pega o contexto. Também digo, pega um livro que você já conhece, a história. Petit Prince, aqui. Petit Prince é uma história que está traduzida em vários idiomas. A gente conhece a história. Eu prefiro ver filmes. Ótimo! Pega um filme, Netflix e outros aplicativos têm muita coisa traduzida automaticamente em um outro idioma. Não precisa ser um filme francês. Eu percebo, pelo menos com o inglês, que as pessoas elas querem, é até natural que isso aconteça, querem entender 100% o que está sendo falado. Sendo que quando a gente está ouvindo alguma coisa na rádio, você não consegue ver a pessoa, você está só ouvindo. E as palavras emendadas ali, elas transmitem uma ideia. As palavras soltas são apenas palavras soltas. Quando elas se agrupam, é que transmitem uma ideia. As pessoas se esquecem disso e começam a ficar um pouco frustradas, porque, poxa, eu entendo tudo que minha professora fala, mas quando eu vou assistir um filme, quando eu escuto uma música, eu fico perdido. Como minimizar essa frustração, Natasha? O treinamento tem que estar sempre escutando, vendo. Sempre procurar o que você mais gosta. Eu tenho a maioria que gosta de ver filmes. Eu sou apaixonado por música. Pronto. E aí? Ou então, o único que viaja muito. Eu digo, gente, você viaja muito de carro, viaja. Podcast. Procura um tema que você domine, um tema que você gosta. Podcast. Aí, não tem como, não encontrou daquilo ali. Põe uma música, não fique focado no literal. Porque um verbo sozinho uma coisa, um verbo com uma preposição vai já querer dar outra informação. É o que você falou. O conjunto ali, o complemento todo que está ali daquela frase, ela pode ser mudada no contexto, por conta que está ali várias coisas que vão fazer mudar, porque aquela palavrinha literal a gente sabe. E acontece isso com muita frequência. Isso, deixa o professor te ensinar o literal. Avoir é o verbo ter, mas avoir besoin eu preciso de algo. Aí, mas avoir não é ter? Mas avoir, besoin, tem ali outra palavrinha junto a ele. Ele já vai ter outro contexto. Então, tenta pegar leve, tenta entrar só no contexto. Música excelente, dá para ouvir e cantar junto, porque hoje no Spotify você tem ali
Além do artista, a música, a maioria delas tem a letra para você acompanhar. Aí você vai percebendo como que eles emendam as palavras e vai pegando um segredinho aqui, outro dali e aplica isso na fala aos poucos. Outro erro muito comum as pessoas têm uma falsa impressão de que quem fala rápido é que é fluente. Isso funciona também no francês? Não, nada a ver. Falar rápido é para que uma pessoa fala acelerado, não é que é fluente. Fluente é ter conhecimento, um vocabulário alto, de entender tudo que eles falam, seja o sotaque que for, isso é fluência. Fluência é conhecimento do idioma culturalmente como gramaticalmente. Não é só, eu fiz aula, sei francês. Não. A gente tem que entrar na cultura da língua. A gente tem que entender que há coisas que não se falam. E falaríamos na nossa. E ali não tem como. É cultural. Fluência é conseguir entender, é conseguir falar sem pensar. Não é a velocidade. Você pode falar mais devagar, não tem problema. Verdade. É uma falsa impressão que a gente tem. Parece que a pessoa falando rápido, todo mundo presta atenção e pensa, poxa, esse cara é muito bom, ele é fera mesmo. E às vezes nem está falando muita coisa correta, não está com muita coerência, não está pronunciando direito. A gente só fica impressionado pela velocidade, não é assim? Todas essas dicas que você vem falando desde o início do nosso bate-papo aqui, e leva a pensar nos famosos aplicativos. Nada contra, não. Mas muita gente me pergunta, Bruno, tem algum aplicativo no inglês que você recomenda para eu estudar? Eu costumo falar, olha, usa esse ou aquele aplicativo, que eu já tenho uma certa noção, que vai te ajudar com vocabulário, é um treino extra. Mas eu acho que nada tira o contato direto, igual estou tendo agora com você, como se fosse numa aula. Acho que nada tira isso, não tem como tirar isso. Mesmo com a inteligência artificial evoluindo tanto, eu ainda fico um pouco cético nesse ponto, porque é questão de raciocínio, a gente tem que ter aquele sentimento, o famoso feeling, e percebendo o que o aluno ali está querendo, o que ele está precisando. É tentar enxergar uns passos além. Quais são os aplicativos que você normalmente aconselha dos alunos usarem e como que você aconselha para eles utilizarem esses aplicativos? A história da IA é algo que pode ser um aliado. Eu sempre digo a mesma coisa, pode ser um aliado, mas jamais conseguirá chegar no lugar de um professor. Por quê? O aluno, nesse momento, às vezes, nem ele está encontrando a palavra que ele gostaria de usar, naquele momento que ele está passando ali um sentimento, algo que ele quer falar, tudo bem que um humano vai sentir. Eu digo sempre para os meus alunos, se preparem que eu vou começar a entrar dentro da sua cabeça. Eu vou saber exatamente como você funciona. E eu vou saber como você está todos os dias que entra em sala de aula. Será que ele está bem hoje? Como é que foi o dia dele ontem? Ou hoje de manhã? Ou hoje durante a tarde? Depende do horário que ele tem. Então, somente um professor consegue sentir como está o aluno e como está indo o entendimento dele naquele momento. Então, a IA é uma aliada? Tudo bem, um vocabulário aleatório. Eu costumo dizer, podem usar o Duolingo, mas o Duolingo vai te ensinar frases tipo a maçã vermelha caiu da árvore. Beleza, você vai usar isso na reunião? Não, né, gente? Então, vai te ensinar um vocabuláriozinho, vai te obrigar a escutar. Então, a ter assim um foco. Todo dia o Duolingo diz, se fizer todos os dias 15 dias, você vai ganhar uma moedinha. E por falar isso, dessa frase aí da maçã, há um tempo atrás, uma pessoa falou assim, Bruno, olha essa frase que apareceu num aplicativo X que ela estava utilizando. A galinha não vai à biblioteca. Assim, é bem engraçado, né? Porém, eu fico tentando, poxa, quem está desenvolvendo aí
obviamente está treinando um certo padrão, que é o padrão de uma frase na negativa, no presente, né, indicando uma série de ideias aí. Mas eu fico imaginando, para uma pessoa que está aprendendo, e se vai fazer uma viagem a passeio, ou se vai encontrar com algum estrangeiro a negócios, ele usar a galinha, não vai à biblioteca. Ele pode usar, pode, que é um bom treinamento para focar em vocabulário aleatório, que assim na aula a gente pode focar em coisas bem mais difíceis e bem mais importantes da língua, do que aprender a dizer a maçã bestamente. Treinar a dizer todas as frutas hoje. Não, Entendi. Gente, tem bem mais importante no idioma aprender do que isso. Coisas mais isoladas, uma palavra aqui, não é isso? Cores, animais, alguma coisa assim, não é? Isso aí é ótimo, mas eu mesmo já assisti a alguns e eu fiz de propósito de errar e ele marcou parabéns. Okay. Meu Deus. Então, é bem para ver ali o vocabulário, escutar ele falar o vocabulário, é ótimo, mas ele não vai ensinar a língua, porque você chega no final e você não consegue entender por que só saber palavras. Você me lembrou agora, esse do parabéns falso aí, me lembrou de um episódio de um seriado que eu gosto muito, em que essa pessoa estava tentando aprender o francês. E na gravação, na fita, ela estava ensinando esse personagem a contar de 1 até 10 em francês. Ia falando os números e depois falava assim, agora você repete. Ao final, a gravação falava, muito bem. E aí? E aí fica ruim, né? Você chega no país e eu sei falar. O seriado, eu aprendi esse episódio é fantástico. Acento em francês não indica a tônica. Acento no francês é o quê? Eu tenho que abrir mais a minha boca ou fechar mais o som. Tônica vai ser sempre no final. Quando uma palavra francesa não é tão forte. Mas imagina, os nossos nomes são perfeitos. Natasha, Bruno. Tem nenhum no O nem no A, mas a gente vai fazer essa acentuação. Olha que interessante. No final. Isso me lembra da palavra fiancé, em inglês, que eu aprendi a pronunciar fiancé. Eu não sei a pronúncia correta em francês, você já vai me indicar aí, mas ela tem 2 acentuações. E eu sempre imaginei que um é masculino e outro é feminino, e sendo que a pronúncia é igual para os dois. Como que é isso? En français, fiancé. Fiancé. Agora, estou falando em que é feminino ou masculino? Acho que é complexo, é que não vai ter diferença. Quando tem só um acento, eu acho que a palavra é no masculino. Não é uma regra exata, tá? Porque Entendi. tem muita contra-regra no francês. A gramática francesa podia ser bem pequenininha, só que ela é bem grande por conta das contra-regras, porque tem um problema fonético na língua francesa. Ela tem uma doença que é a fonética dela, que atrai. Né? Então, como ela tem essa traição, a nós nos acostumar. A gente não vai sofrer no lugar dela, a gente vai se acostumar a isso. Então, fiancé, ele termina com E, acento masculino. Se tiver mais um Ezinho, então é feminino. Na fala, a gente não tem diferença. Eu achava que era... como diferença. É o contexto. Eu achava que pelo acento. Não. A diferença que eu vou ter é o contexto, um pronome na frente, uma possessão. Mon fiancé seria meu, né, meu namorado, mon fiancé, meu noivo, né? E se eu fosse por noiva, aí eu seria ma fiancé. Agora, a palavra que vem antes indica isso, né? Indica qual é o gênero que eu estou usando ali. Agora, claro, na escrita a gente vai ver logo, tendo um E a mais, estou no feminino, certo? Entendi. Mas agora, sim, é sempre assim? Não, na escrita a gente tem tendência a cantar. É um francês como o brasileiro, canta. Então, vai ter um pouquinho cantado e aí vai dar para perceber o feminino, que eu diria fiancé. Agora o francês faz fiancé. Entendi. Já o francês adora cantar. Ela tem muito zoado por conta disso. Entendi. Né? Muita gente da língua francesa, fora delas ali, ri porque a gente canta
E dependendo do estado onde a gente está, mais canta que outro, né? Isso me traz outra coisa aqui, que eu creio que a gente deva pronunciar. A gente é muito influenciado pelas coisas que aparecem na televisão. Hoje em dia a gente está mais conectado durante o dia, né, ao celular. Então tem muita propaganda ali e tem muito áudio. Inclusive artistas que vão gravando algumas chamadas para algumas marcas que têm nomes franceses. Isso é uma curiosidade minha, mas eu acredito que deve ser de quem está nos assistindo agora também. Vamos, a marca de carro. A gente aprende a falar aqui no Brasil Peugeot, mas está longe, está perto da pronúncia correta, como que está? Não, está um pouquinho longe, porque a gente está usando esse é muito forte. E ali é um P-E-U, é Peugeot. Imagine que você está levantando a garganta e nada sai do outro que esse é o som que eu quero de Peugeot. Essa é uma das marcas. E o Citroën? Citroën. O N em francês e o M ele tem que ser pronunciado um pouquinho mais forte para não dizer besteira. Então, Citroën, como se tivesse ali alguma coisa dando vida a ele, né? Tem uma loja muito famosa, eu imaginava que era Sephora, mas depois me corrigi para você, Bruna, não é Sephora não. A loja é de origem francesa, o nome é? Sephora, acentua no final. Sem noção nenhuma, inclusive marcas de grifes, né? Porque é muito comum. Chanel. Chanel, tem Yves Saint Laurent, tem Christian Dior. Lojas aqui, tem Christian Dior. Perfume muito famoso, inclusive, da Christian Dior. Sauvage, Le Mal. Jean-Paul Gaultier. Quais outras que você ouve com certa frequência e fala assim, meu Deus, não é por aí não, é de outro jeito que se fala? Principalmente das lojas aqui, né? Conhecidas como, eu vou dizer logo em francês, tá? Vamos ver se adivinham aí. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Exatamente. Tem outra que eu acho engraçada, mas não fica tão longe, é o Carrefour. A gente fala Carrefour. Pois é, parece que vocês estão dizendo que é um quadrado com um forno. O E que tem aí no carré, que vocês chamam, é um E que não tem acento, não tem nada ali fazendo vivê-lo. E eu digo assim, pobrezinho, é a vulgar que mais sofre em francês, porque ela, se não tiver ninguém ali para ajudá-la a viver, ela morre. É como na palavra premier. Aqui dizem premier, parece que eu estou usando o feminino da palavra primeiro. E não está escrito. E aí fica aquela confusão, fica doendo a orelha, né? Então, Carrefour é uma letra forte. É uma vogal que precisa de muito apoio para viver. Eu não sei se mais próximo tem essa loja aqui. É um equivalente das americanas, mas se chama Le Biscuit. Seria a tradução literal, o biscoito, a bolacha. Na propaganda ela diz Le Biscuit, como se tivesse um acento nesse que está morrendo, não tem acento. Então fica muito estranho na minha orelha quando eu ouço Le Biscuit, fica assim. Parece que está fazendo leite do biscoito e não o biscoito. O que precisaríamos é, antes de fazer essas propagandas, treinar a pessoa que vai falar. Porque na realidade ela vai só precisar de algumas palavrinhas ali. Tem um profissional para poder indicar, né? Um profissional que diga, ó, aqui se lê desse jeito. No caso aqui, Le Biscuit, engole esse porque le, para mim, é leite. Se eu não estou vendo escrito, eu estou pensando que está dizendo leite de biscoito. Eu fico assim, que loja é essa, leite de biscoito? Outros já ficam mais próximos da realidade, como lingerie. Aqui não fica tão longe da realidade. Croissant. Croissant, fica bem próximo. Só o R, isso. Petit gâteau. Deixa eu contar uma história sobre o petit gâteau. Aqui, o petit gâteau, no mundo, a gente sabe que é aquele bolinho que a gente corta e que o chocolate sai quentinho, normalmente tem uma bola de sorvete. Só que chegar na França e pedir petit gâteau, você não vai ter isso aí. Você vai ter um pedacinho de bolo, bem pequeno, porque você pediu um pequeno bolo.
Essa história do petit gâteau, na França, o verdadeiro nome dele é fondant, que vem justamente do derretido. Que é o quê? É um bolo que tem chocolate derretido. Igual para menu de cardápio, qual que é a pronúncia correta? Menu, tem o U biquinho, o famoso U sozinho no final. Fondue, menu. Esse, para mim, é um dos sons mais difíceis de ser produzido. Quando o som ficar adquirido, você já não precisa forçar tanto a boca. É preciso ver que entre a nossa boca e o nosso cérebro é bem próxima. Tem a orelha que é próxima e o cérebro. Uma vez que ela adquiriu o som, a gente não precisa forçar tanto a boca. Agora eu estou forçando aqui para mostrar a todos que estão nos acompanhando que o U é U. Mas eu estou forçando. Se eu for falar agora normalmente eu faço menu. Você vê que não faço bico nenhum. A pessoa se sentir exposta ao ridículo. E não é, porque é a maneira certa de se pronunciar. E aqui no Brasil tem, né, a gente brinca, vou fazer bullying com fulano de tal, toda hora tá fazendo biquinho, tá mandando beijo para mim, seja o que for. Porque eu vejo uma certa dificuldade com o TH com relação ao francês, ao inglês. A pessoa consegue reproduzir o som, mas ela prefere falar com som de F ou um som de S, porque ela de repente se acha exposta ao ridículo, sendo que é o natural naquele idioma. Você sente isso também? Eu tenho que treinar, eu digo sempre, puxa o biquinho. Não importa com as pessoas, porque o fato de treinar muito o som, esse aqui pede um gesto forte, uma vez, é uma coisa que eu sempre digo, uma vez que o nosso cérebro adquiriu o som, a gente já não precisa forçar tanto. Quebrar essa barreira da vergonha, né, de testar e de colocar, é um desafio bem grande, né? Olha, com trava-língua, eu gosto de brincar isso na aula, porque é aí que a gente relaxa, gente. Olha, trava-língua, em todas as línguas tem trava-língua. É uma abordagem sensacional isso, viu? Porque a pessoa fica mais à vontade. Na realidade, todo mundo sabe francês no Brasil. Só que não percebe. Porque já usa a palavra no dia a dia. Olha, garçom. Palavra típica, garçom. O que é um garçom para você? Uma pessoa que serve as mesas, as pessoas, os clientes em um restaurante, em um bar. No século XVIII era a mesma coisa em francês. Depois houve uma evolução. Agora é um serveur. De servir, do verbo servir. Garçom é simplesmente um rapaz, um moço. Mas você está falando francês, queira ou não. Você falou do menu. Às vezes eu ouço gente dizer, eu vou fazer um toalete. Toalete é daqui, mas nós é toalete. Toalete. Aí dizem buffet. Uma que eu acho muito engraçada no restaurante. Tem muito para vir e dizem, vai ter que ver. Vamos comer sem prato e garfo e faca, é? Porque couvert é os talheres, tá? Sério? E ali é para pagar o cantor, né? Para dar uma contribuição. Isso, mas o couvert uma taxa. Couvert artístico. Então, você queira ou não, você não é iniciante. Você é iniciante na gramática do francês. Porque você já usa muitas palavras, abajur, lingerie, menu, metrô, para cidades do Brasil que tem metrô. E são palavras que estão presentes da mesma forma no inglês, porém muda a pronúncia, o jeito, a sílaba tônica, né? É um cafezinho muito famoso no mundo inteiro, umas cápsulas de café. E a maioria dela vem escrito em francês. Aí quando eu chego para comprar um cafezinho, eu digo assim, o que está me servindo, me ajudando ali na minha escolha, eu digo, como é que você vai ler isso aqui? Começa a rir dele. Eu aí não leio não, deixa você olhar. Pois é, eu estou brincando com você. Vergonha, né? Fora de francês, e eu sei como é desconfortável. Quer saber como é que se diz essa aqui? E ele fica à vontade, aí eu faço com ela. E falando desses níveis, eu creio que, por exemplo, se eu quisesse fazer aula com você e já tivesse alguma bagagem, você faria uma entrevista comigo, correto? Correto.
Com todo mundo eu faço uma entrevista. Eu gosto de saber o porquê. Qual é o seu propósito de estudar francês? Para eu poder também focar depois nas nossas aulas, indiretamente do livro, porque o livro vai ser tem que ter matéria para ler, para estudar, para fazer tarefa, para ter uma gramática. Mas nessa hora de aula, a gente vai focar em muita coisa. Então, se você disser, não, eu já tenho francês, eu sou executivo, e eu preciso melhorar a minha linguagem, tanto no escrito, porque vai escrever, tanto na fala, tanto na compreensão. Ok, vamos usar tal livro e vamos focar, então, no seu mundo executivo. Aí eu quero saber mais dele, quero saber onde é que ele trabalha, qual é a empresa, por que eles fabricam essa empresa, para eu poder focar no vocabulário direcionado à empresa. Trazer para a realidade. Muitas pessoas, assim, hoje nem tanto, mas me procuravam, assim, olha, Bruno, vou viajar, quero aprender inglês para poder me virar ali. A gente sabe que eu não vou ensinar inglês para a pessoa, para ela sentar e fazer amizade com os outros, mas para que ela consiga fazer uma compra, fazer um pagamento, falar assim, olha, eu quero comprar uma blusa, essa blusa está pequena, eu quero na cor amarela, eu quero, ela está muito justa, eu quero uma maior. Dentro daquilo dali, eu programo determinado número de lições, podendo ser um tempo menor ou maior, dependendo do aluno. Como que funciona isso? Nos seus grupos e como que você forma isso? Eu, obrigatoriamente, vai ter que ter o escrito por causa da leitura. Você chega na França e vai no restaurante. Não vai conseguir entender nada que está escrito, porque você não teve a parte do aprendizado da leitura. Então, obviamente, vai ter que aprender para viajar, não somente falar turisticamente, né, pedir um preço, chegar no aeroporto e a polícia fazer um monte de perguntas ali, a polícia de controle, né, a gente pode treinar tudo isso na fala, mas vai ter que estar escrito em algum lugar, porque você vai estar lá contemplando um monte de placas e você não vai entender, você não vai saber dela. Então, obviamente, podemos focar no vocabulário do turismo, claro, tem conteúdo que eu preparei, mas vamos aprender também na escrita. E os verbos mais usados, os verbos importantes que vão apoiar. Que, de repente, vai falar qualquer coisa com você, esse policial. Ou você vai precisar de uma direção. E aí a pessoa que está dando direção vai falar. Então, tudo é treinado. Então, tem sim um material de turismo, mas eu convido sempre a pessoa a aproveitar o que ela está ali investindo, que é o quê? É tempo. É o mais caro da vida, é o tempo. Não o valor que a gente paga por aquela peça ou por aquele livro. Isso aí é do menos. O que a gente tem de mais caro é o nosso tempo. Então, já que a gente está pegando o tempo, investindo nele para aprender para viajar, por que não aprende mais para aumentar o seu currículo? E quem sabe futuramente abre uma porta que você nem tinha pensado. Não ir só até aqui, sendo que você pode ir um pouco além, né? Não fazer só até aqui, porque a aquisição de um idioma não é gasto, é um investimento. Você vai ter algum tipo de retorno, correto? E por falar em retorno, Natasha, tem um depoimento muito interessante, uma coisa muito bacana, acho que você vai gostar. Se não me engano, ele foi aluno seu, ele precisou de dar uma pausa por causa de transição de compra e venda da empresa que ele trabalhava. Vamos deixar ele aqui falar. Bonjour Natasha, ça va? J'espère que tout va bien. Je vais parler en portugais parce que c'est plus facile pour moi et pour que les autres comprennent. Bom, meu nome é Marcelo Chaves, eu estudei francês com a Natasha por um pouco mais de 1 ano e meio. Eu sou diretor de operações e projetos numa empresa de energia e essa empresa foi vendida recentemente para um grupo nacional e por isso eu deixei de fazer aulas de francês com a Natasha. Por que estudar francês? Primeiro porque eu trabalhava numa empresa francesa, o meu chefe era francês e mesmo nas reuniões onde havia outras pessoas que não falavam francês
a língua era o inglês, quando o assunto ficava um pouco mais complicado, os próprios franceses mudavam para o francês. E isso me incomodava, porque eu gostaria de entender o que eles estavam discutindo. Achava até, de um certo ponto, uma falta de respeito eles falarem uma língua sabendo que outra pessoa não compreendia aquela língua. Enfim, comecei a estudar francês com a Natasha, as aulas todas remotas. Eu fazia aulas 3 vezes por semana, 3 horas por semana. Eu já falo inglês, falo espanhol e formei em italiano, né? Então, o francês também é uma língua latina, assim como o espanhol e o italiano. Mas das 3, eu considero o francês a língua mais difícil. Obviamente, tive mais facilidade também para aprender o francês, por conta de já falar espanhol e italiano. Mas é uma língua que não é tão simples de entender, muito menos de escrever do que essas outras 2 que eu comentei. Sobre as aulas com a Natasha, funcionava muito bem, tem uma didática bem interessante, e ela não se prende somente aos livros, porque como a empresa que contratava a Natasha, a empresa indicava um livro, mas ela não ficava presa a esse livro e trazia outras coisas, músicas, filmes, para tornar as aulas mais interessantes e para despertar mais interesse, então, do aluno. Eu parei de fazer as aulas, como eu disse, porque a empresa foi vendida para um grupo nacional, e estamos num ritmo um pouco intenso, mas eu pretendo retomar, porque eu gostei bastante da língua, e gostei muito da didática da Natasha. Então, recomendo aí quem tiver a oportunidade de aprender francês, fazer aulas aí com a Natasha. Obrigado, Natasha, e espero um dia poder voltar a fazer aulas com você. Um abraço. Olha só. Marcelo, um ótimo aluno, dedicado, focado. E como eu dizia, como eu bem disse, como é que está numa reunião e não entende o que está ali acontecendo? Um executivo, um diretor de empresa tem que saber o que está acontecendo. Pô, e que depoimento bacana, né, Natasha? Lindo. Ele é um aluno que eu amo todos os meus alunos, mas ela ia justamente como eu disse, ela achava o francês mais difícil, porém ele fala super bem, tá? Ele dominava muito bem, ele aprendia muito rápido, muito rápido. Eu tinha que estar, como eu disse claramente, né? Tem um livro onde eu tenho que seguir aquilo, mas eu faço o que eu quero da minha aula. E então eu puxo muita coisa para dar aquela coisinha, aquela coisa gostosa da aula. E ela rapidamente tinha uma conversação bem mais rápida do que o livro daria, por conta desse treinamento todo que a gente fazia juntos, né? O foco de estudar muito fora da aula, né? De fazer as tarefas, de fazer tudo que eu aconselhava, de ver filmes, ou escutar música, ou ter um podcast. Você viaja muito, viaja de avião, porque tem que viajar de avião, coloca filme francês. Também são executivos que vai ter que aprender coisas um pouco puxadas, né? Umas conjunções mais complexas e tal. Mas nada que a gente possa fazer com leveza. E aí fica ótimo. E a gente sabe que essas transições levam tempo. Mas provavelmente que ele vai voltar porque ele estava gostando muito do que ele estava estudando. E tomara que seja bem rápido, que não demore tanto, porque a sua agenda é bem cheia. Natasha, a gente está aproximando aqui do nosso final do bate-papo. Adorei, assim, imensamente essa conversa bacana. Elucidou muita curiosidade minha, espero também ter elucidado muitas curiosidades para as pessoas que estão nos assistindo agora, para você que nos assiste. E quem quiser entrar em contato com você, Natasha, eu vou deixar no link aí embaixo para a pessoa clicar e já vai ser direcionado diretamente para suas páginas e ela consegue falar com você. Algum recado, Natasha, que você gostaria de deixar para as pessoas?
aprender uma nova língua não é só alcançar um B1 ou C1, é se abrir para o mundo, seja ela pessoal, seja ela profissional. E isso não precisa fazer sozinho. A gente está aqui para ajudar, pegar pela mão e levar com carinho até onde você precisa de chegar. Eu estou aqui à disposição. Me marque nas minhas redes. O que é que mais trava você no francês? É a gramática? É a pronúncia? É o vocabulário? E eu queria agradecer, Bruno. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Natasha, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito pelo convite. Por todos que vão ver aqui, eu agradeço de pegarem esse tempo de nos assistir. Eu fico muito, 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 muito feliz de dividir isso com alguém que entende que também faz professor e que sabe o quanto a nossa profissão é importante. E eu fico muito grata pelo convite. Muito obrigado mais uma vez e espero a gente fazer mais outras conversas sobre outros temas em breve. Some não. Combinado. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Continue acompanhando. Em breve, mais pessoas, mais bate-papos interessantes, mais assuntos para enriquecer o nosso dia a dia de várias coisas diferentes. Muito obrigado pela atenção. Até mais.